Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Humberta Carvalho e você está acompanhando o Falando Nisso, o podcast em áudio e vídeo do Sesc Goiás e um oferecimento do Sistema FEComércio. O nosso objetivo é que você saia de cada episódio melhor que chegou. Eu te convido a seguir o nosso podcast, a avaliar. Se você preferir, nós estamos no YouTube, no canal do Sesc Goiás. Te convido a se inscrever, ativar as notificações e, claro, deixar sua opinião para nós aí nos comentários, tá certo? Eu espero muito que o episódio de hoje faça sentido e companhia para você que nos acompanha do trânsito, da academia, de casa, de onde você estiver. E claro, se fizer sentido para você, compartilha com aquelas pessoas que você gosta, porque pode ser que faça sentido para elas também. Antes de te apresentar as nossas convidadas de hoje, eu quero te perguntar se você se lembra de um caso que aconteceu em São Paulo, uns meses atrás, onde duas universitárias postaram um vídeo criticando uma colega de sala com mais de 40 anos. Você se lembra desse caso? Ele teve uma grande repercussão e levantou esse assunto que muitas vezes é deixado de lado, mas que merece a nossa total atenção e reflexão. Estou falando do etarismo. A nossa sociedade ela enfrenta diversos desafios relacionados à discriminação e ao preconceito, e o etarismo, infelizmente, é uma forma de discriminação ainda bastante presente, especialmente com pessoas de mais idade no mercado de trabalho e na vida cotidiana também. No episódio de hoje, nós vamos explorar as raízes desse problema, falar sobre suas consequências e discutir como nós, enquanto sociedade, podemos combater essa prática. Eu convido você, nosso ouvinte, a acompanhar essa discussão importante e desafiadora, porque eu acredito que juntos nós podemos sim criar uma sociedade mais inclusiva, respeitosa e justa para todas as idades. Para essa conversa de hoje, eu recebo aqui mais uma vez no nosso estúdio a Jerusa Alves, ela que é assistente social do Sesc. Jerusa, muito obrigada por mais uma vez aceitar o nosso convite. Esteve com a gente no lançamento, né, Jerusa? E agora retorna. Seja bem-vinda. Com todo prazer, nós estamos aqui, ainda mais com esse tema, que realmente muito bem assertivo, então esperamos aí colaborar com mais esse podcast. Com certeza. E recebo aqui também hoje a psicóloga Elizabeth Alves de Souza Ribeiro. Seja muito bem-vinda, Elizabeth. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada. E para a gente começar, eu quero conhecer um pouquinho de vocês. A Jerusa é a segunda vez aqui no nosso podcast, mas talvez quem está nos ouvindo não acompanhou o primeiro. Então se apresenta para a gente, Jerusa. Conta um pouquinho da sua atuação lá no Sesc. Ah, sim. Então, sou Jerusa Alves, assistente social, responsável atualmente pelo trabalho social com idosos da unidade Sesc Faisalville, e devido ao trabalho e à identificação pelo público a qual eu trabalho, né, hoje eu também sou pós-graduada em gerontologia e nós estamos aqui, né, nessa batalha que eu digo saudável em prol de um viver mais e melhor. E lá no Sesc Faisalville você cuida do grupo social com idosos Vida Plena. Isso, Conta exatamente. pra gente o que é o Vida Plena. Exatamente. Nós temos lá o trabalho entre as 5 unidades, né? O Faisalville também é a unidade que hoje mais atende em razão da sua estrutura física, né? Em razão dos recursos humanos. E hoje nós temos lá o trabalho social com idosos que busca valorizar a pessoa idosa, os sujeitos, né, as pessoas que estão aí buscando resgatar a autoestima, o seu valor nesse ciclo de vida. Entre outros objetivos que nós buscamos alcançar é a autonomia, a independência da pessoa idosa e fazer com que ela busque cada vez mais a defesa dos seus direitos, né, e entre eles essa busca da defesa, né, contra o etarismo. Né? Valorizar para que a sociedade entenda que qualquer um de nós chegaremos nos diversos ciclos que nós temos proposto da nossa vida, né? E que nós estamos aí para viver de forma plena, né?
Bacana, seja bem-vinda, viu, Jerusa? Muito obrigada. E você, Elizabeth, psicóloga Elizabeth Alves de Souza Ribeiro, conta um pouquinho da gente, de você pra gente. Só para começar, eu entrei na faculdade depois dos 40 anos. Olha, hoje você tá com quantos anos, Elizabeth? Estou com 82 anos. 82 anos. E na ativa? E na ativa e sempre querendo aprender coisas novas. Tem alguma coisa interessante eu vou fazer. Estou estudando, inclusive, piano. Que bom. Gosto de poesia, escrevo muita poesia. E eu tenho muitas poesias relacionadas a esse assunto, a esse tema. Por exemplo, tem uma que chama O Novo Caminho, Caminho Novo, onde a pessoa procura se conhecer melhor, se reconhecer, descobrir os seus valores, né? Que eu acho que esse trabalho contra o preconceito deve começar com a pessoa idosa, entendeu? Porque o preconceituoso é o problema dele, é o problema do preconceituoso. Eu tenho que me encontrar, eu tenho que chegar na minha essência, me conhecer melhor, ver as minhas possibilidades, o meu valor, os meus direitos. E aí o preconceituoso fica por lá, fica por ali. Eu nunca sofri preconceito, assim. Não me lembro de ter sofrido algum preconceito por causa da idade. Mas talvez porque eu não tenha dado ouvido para o preconceito. É isso não aí. ouvi. E vamos começar explicando o que é o tema de hoje, né? Etarismo. Contem pra gente o que é o etarismo. Então, essa palavra ela já vem carregada de outros preconceitos, né? A questão do idadismo, a questão do machismo, a questão do racismo, né? Então, já não é coisa boa. É algo que já vem carregado de algo não legal, né? Voltado, que hoje não é só voltado para a pessoa idosa. O etarismo, ele também é para os outros ciclos de vida, né? Um exemplo a partir dos 40 anos, que foi o caso aí do ocorrido em São Paulo. Mas o etarismo nada mais é que o preconceito relacionado à idade, né? Um estudioso, um gerontólogo, geriatra, Rubens Bolton, que estudou, que trouxe essa nomenclatura, que parece ser atual, mas na verdade ela já vinha, esse tipo de preconceito ele já vem já há muito tempo nas relações, só que a ciência vai estudando e vai dando nome às situações, né? Como a questão do idadismo, do ageísmo, do etarismo, que tudo relaciona-se apenas à questão da idade, sendo que a questão da idade é apenas um marcador. A gente sabe que o que vale é os dias que nós vivemos, a forma que nós vivemos esses dias, e não a questão do número, né? Da idade em si. E Jerusa e Elizabeth, a Elizabeth contou aqui pra gente antes de entrar no ar, né, que trabalha atendendo adultos e idosos, e você também atua atendendo diretamente os idosos do Grupo Social Vida Plena do SESC. E eu queria saber de vocês que a Elizabeth disse que nunca percebeu, né, o preconceito com ela, talvez por não ter dado ouvidos, né, Elizabeth? Mas eu queria saber, assim, ó, esse preconceito com os idosos, esse etarismo no mercado de trabalho, na vida, no dia a dia de trabalho de vocês percebem que esse preconceito, ele é real? Eu acho que é real, sim. Sabe? Mas é por isso que eu estou falando, que o trabalho contra isso deve começar com o idoso, mostrando para ele as possibilidades que ele tem. Entendeu? Porque é difícil eu me mudar. Eu vou querer mudar o outro? Então, eu tenho que me mudar, eu tenho que me reconhecer, eu tenho que saber que eu sou uma pessoa capaz, eu tenho que acreditar nas minhas possibilidades. E deixar o preconceito para lá. Esse conceito prévio não me serve. E também assim, complementando, eu acredito que esse entendimento, ele deve também se disseminar nos outros ciclos de vida, né? Porque nós sabemos que as empresas hoje, o ambiente corporativo, ele tem buscado
essas diversas formas de incluir todos os ciclos, assim como nós temos ainda muitas empresas ainda resistentes às pessoas que têm aí, que chegam aos 50 anos e que já é preconceito raiz de dizer que a pessoa, quando ela chega em torno dos 50, 60 anos, ela já não há motivos mais para contribuir, né? Então, eu acredito que esse entendimento, ele deve se estender a todas as gerações, né? Porque é preciso que a sociedade entenda que a questão idade não é fator de você saber mais ou menos, de você ser melhor ou não ser melhor, né? Todos os ciclos têm seus aprendizados, têm suas construções e que é preciso sim haver esse respeito dentro dessas relações geracionais que a gente chama, ou gerativas, de acordo com os estudos, né? As empresas, os ambientes corporativos já estão buscando essa consciência e é preciso haver como se diz, essa diversidade dos ciclos dentro, até para haver esse respeito mesmo, e que cada um tem sua contribuição, independente das idades. E quais estereótipos, assim, mais associados a essa fase da vida, a fase idosa, vocês percebem que existe, né, por aí? Como que elas impactam a vida dos idosos? O idoso começa a se sentir inútil, né? É velho, não serve mais para nada. E isso começa, muitas vezes, na própria família. Você não vai subir aí, você não pode subir aí, porque senão você cai. Você pode cair. Claro, qualquer pessoa pode subir e cair. Mas ele não é a pessoa que está ali do lado que determina o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Entendeu? É uma decisão minha. Se eu quero arriscar, eu posso. Entendeu? Esses dias eu achei interessante que um amigo meu chegou lá em casa, na minha casa, e meu marido andamos muito de moto. Já descemos a Serra do Rio do Rastro, com mais de 70 anos, numa moto, eu e meu marido, gritando lá em cima da serra, quando eu vi aquele horror de cidade, assim, eu falei, não, comecei a gritar, e ele também, né? A minha filha, desorientada, ligou até para a Polícia Federal Rodoviária, porque estava preocupada com a gente. Que meu marido fala que o problema lá em casa não são os filhos, são nós dois, que nós não paramos. E aí tem essa moto dele, grande lá em casa, né? E o meu amigo falou assim, Beth, o dia que o Antônio quiser vender essa moto, eu sou o primeiro da fila. Eu falei, olha, por mim ele já teria até vendido. Ele falou assim, mas e ele quer vender? Eu falei, não, então eu não vou comprar, porque senão eu tiro a dignidade dele. A autonomia dele. A autonomia dele. Né? Então eu achei assim lindo partir dele isso, né? Porque às vezes a pessoa quer mandar até nos bens do outro, não, isso aqui você não pode vender, isso aqui você pode, isso aqui, se eu estou viva, eu tenho minhas coisas, eu faço dela o que eu quiser. Não, Humberto, existem outros paradigmas assim, enfrentado até eu tenho 42 anos e a gente enfrenta isso a exemplo dentro da família, dizendo, nossa, você com 40 anos não casou ainda, não tem filhos, então como se fosse uma obrigação. E hoje as formas de ver a vida, das construções, elas são diferentes. No caso da pessoa idosa, lá eu vivencio muito depoimentos de idosos, por exemplo, que gostam de determinadas cores, de vestir determinadas cores, de vestir determinadas vestimentas, onde elas são criticadas dentro da família, né? O esposo fica reprimindo, nossa, mas você vai com essa roupa? Quer parecer jovenzinha? Quer parecer jovenzinha? Isso é tarismo. Isso aí é tarismo, né? Tem uma idosa que trouxe um depoimento recente para nós lá, porque ela gosta de colocar aqueles cílios, né? Que está muito na moda. E ela amou, né, até porque valoriza muito o nosso olhar, né, de mulher e tudo, e o esposo sempre incomodado com ela, com esses cílios. E no dia que ela tirou, ele falou, nossa, ainda bem que você tirou, porque, né, tipo assim, estava por demais, um exemplo, né, que ela usou outras palavras, mas foi nesse sentido.
Então, assim, há diversos paradigmas, né, dos mais atuais ou aqueles, o idoso, por que não vestir cores mais vivas, mais alegres, uma roupa mais, uma bermuda? Não, o idoso já é reprimido por ele usar determinadas cores, já não é cores mais para a pessoa idosa. Eu penso que tudo vem do entendimento das pessoas, né? Da questão de você estudar mesmo, perceber que são ciclos de vida e que nós precisamos entender que nós vamos chegar lá também e queremos ser como a Dona Elizabeth, ser livres. Né? Nós podemos ir aonde nós queremos ir, desde que a gente seja feliz e respeite os nossos limites. Né? E a sociedade realmente, ela reprime mesmo, que é por meio dessas nomenclaturas, do etarismo, do idadismo, os diversos tipos de preconceitos. Isso que você está falando é muito interessante, porque eu estava até conversando com um conhecido esses dias e falando, né, que as pessoas falam assim, aproveita o cabelo comprido, porque depois que ficar velha tem que cortar. Mas por que que tem que cortar? Se eu quiser ser uma velha de cabelo comprido, eu não posso, né? Uhum. Ah, porque não fica bom? Mas por quê? Quem que determinou essa regra de que quem é idoso não pode ter o cabelo comprido, né? Quem é idosa não pode ter o cabelo comprido. Então, às vezes, eu percebo que são coisas que estão culturalmente enraizadas nas nossas falas, Exatamente. nas nossas ideias de vida, no que a gente pensa do mundo. E eu tenho até uma história muito interessante, engraçada por sinal, quando eu estudava, fazia ensino médio, não tem muitos anos não, viu? Foi esses dias aí para trás. E a gente foi fazer uma apresentação da escola e a gente se dividiu para representar as diversas fases da vida. Então, tinha quem ia representar a infância, a adolescência, a vida adulta e a vida idosa. E o meu grupo ficou responsável por apresentar a vida idosa, os velhos. E aí, eu cheguei na minha avó e falei assim, vó, tem uma apresentação na escola e eu preciso da sua ajuda porque eu preciso de uma roupa de velho. Aí, ela parou, pensou e falou assim, não tenho. Ela falou, não tem. E aquilo me bugou. Eu fiquei parada assim, como assim ela não tem, né? Ela é velha e não tem uma roupa de velho pra me emprestar. Aí depois eu entendi a piada e caí na risada junto com ela. Porque é muito isso, né? E é justamente isso que eu queria perguntar pra vocês. Como que vocês entendem essa ideia de que a idade, ela é só um número? E como que vocês acham que isso impacta, de fato, a vida dos idosos? Eu me lembrei de uma história aqui. Uma vez, uma colega minha me convidou para fazer ela falou que era uma palestra no Dia da Mulher. Era Dia da Mulher e ela queria que eu fizesse uma palestra lá na escola dela, né? Aí eu falei, olha, palestra eu não gosto muito não, de dar palestra não mesmo, porque eu acho que palavra é o que menos diz. O que diz é a atitude, né, o jeito da pessoa, tal, é isso que fala mais alto. Ela falou, o que você precisa então? Eu falei, eu preciso de fazer um trabalho, uma dinâmica com as pessoas, com as mulheres lá. E o que você precisa para lá? Eu falei, você pega coisas velhas, coisas que são para jogar fora, garrafa PET, jornal já lido, um pedaço de pano, o que você achar que não serve mais para nada, você põe lá em cima de uma mesa que eu vou fazer um trabalho. Aí chego lá, tinha mulheres de todas as idades, né? Tinha inclusive uma grávida e tinha uma senhorinha, cabelo da cor do meu, assim, sentadinha num canto. E aí eu comecei a falar sobre a mulher. Eu falei, a mulher, pela própria natureza dela, feminina, ela já traz consigo, quando ela nasce, um poder de transformação da vida. Porque é dentro do corpo dela que a vida se transforma. E comecei a falar sobre a mulher e tal. E essa senhorinha assim, com a cabeça assim, parece... Aí eu olhei para ela, parece que ela estava dizendo assim, o que adianta eu saber disso agora, né? Aí eu, sem olhar para ela, eu falei assim, olha, e uma coisa muito bonita que eu acho é que não existe idade para a gente transformar a vida, para a gente descobrir um novo caminho, não existe idade. Segundo Jung, o processo de individuação, ele só acaba com a morte. Né? E há quem diga de que até depois da morte, né? Quem é espírita acredita que a gente pode voltar para continuar e melhorar cada vez mais. E aí lembrei de Cora Coralina, eu falei, Cora Coralina, nós temos um exemplo aqui de Cora Coralina que com 70 e tantos anos ela começou a fazer poesia e é reconhecida pelo Brasil. Até hoje, né? Até hoje ela é muito reconhecida. Muito eu falei atual. isso e tal.
Aí eu falei, agora, depois que eu terminei, eu falei, agora cada um vai ali naquela mesa e pega o que quiser e constrói uma coisa nova do que é velho, do que não presta mais, construa uma coisa nova. Aí todo mundo saiu, botei uma musiquinha, e aí, quando terminou, eu falei, quem quiser falar sobre o que construiu, pode falar. A senhorinha levantou o dedo. Aí eu falei, o que você construiu? Ela falou, um navio sendo abastecido em alto mar. Eu cheguei a arrepiar na hora. Aí eu falei assim, então você seja esse navio e fale, dê voz a ele, a esse navio. Ela falou assim, olha, foi muito bom eu ter reabastecido, porque senão eu ia me afundar. Aí eu falei, e aí eu comecei a conversar com o navio. Eu falei, navio, e como é que você sente agora? Como é que você está sentindo agora? Ela falou assim, ela como navio, né? Ela falou assim, eu sinto bem, porque se eu não tivesse me reabastecido, eu ia afundar, mas ao mesmo tempo eu tenho medo, porque eu não sei direito o caminho. Falei, não tem problema, você não sabe o caminho, quando você descobre um caminho novo, você nunca sabe o que você vai encontrar pela frente, mas tem que seguir para poder encontrar. Aí ela ficou toda feliz. Ou seja, ressignificou, né? Ressignificou. Então, por isso é que eu falo que o trabalho precisa começar pelo idoso e não pelo preconceituoso. Preconceituoso, na hora que ele cometer alguma coisa que ele precisa ir para a cadeia, ele vai, né? Mas você segue o seu caminho de transformação que não acaba nunca. É isso aí. E falando nisso, você já ouviu falar do Vida Plena? É o grupo social com idosos do SESC, um lugar de acolhimento que promove a autonomia, integração e participação da pessoa idosa na sociedade. Acompanhados por assistentes sociais, como a Jerusa, que estamos recebendo aqui hoje, os encontros acontecem semanalmente e contemplam uma programação diversificada por meio de palestras, oficinas, dinâmicas, reflexões, visitas institucionais e minicursos. O grupo acontece nas unidades do Centro e Faisalville, em Goiânia, em Anápolis, Jataí e Itumbiara. Conheça mais sobre o Vida Plena no site sescgo.com.br e também pelas nossas redes sociais oficiais. Jerusa e Elizabeth, na vivência de vocês, do Vida Plena, atendendo os pacientes, os seus pacientes, Elizabeth, como que vocês percebem, assim, quais são os maiores desafios que são enfrentados pelos idosos no mundo do trabalho? Quando essa pessoa passa ali dos 60 anos e está no mercado de trabalho, ou ela não está no mercado e quer ter o acesso ao mundo do trabalho, quais são esses principais desafios que vocês percebem? Bom, grande parte, assim, de acordo com as minhas vivências, eles já encerram o ciclo ali mesmo. Eles querem experimentar outros espaços, eles querem descobrir outros potenciais, né? Tanto é que são poucos, a exemplo do Faisalville, que hoje ainda está no mercado de trabalho, né? Então, assim, e eu até percebo que a aposentadoria ela é uma oportunidade de vida. Ela te dá outros horizontes, fazer aquilo que você até então, quando estava trabalhando, cumprindo com outras necessidades, não podia fazer, e agora é um momento de se autodescobrir mesmo. Aqueles que ainda estão no mercado de trabalho, também de acordo com as minhas experiências, em outros espaços que eu estou também, junto à pessoa idosa, o que eles percebem, realmente ainda há muita resistência nos espaços corporativos, empresariais, porque eles ainda acreditam que colocar uma pessoa nova tem mais gás, tem mais energia, né? E já outros espaços ainda já estão abrindo esses horizontes, acreditando nessa diversidade etária, né, que a gente fala, essa diversidade dentro da empresa, que um conhecimento complementa o outro, ou então de perceber que por ser uma pessoa de 50 anos mais, ela é uma pessoa ainda que tem mais responsabilidade, que tem mais o que agregar. Então, assim, são paralelos, né? Mas o que eu tenho percebido é que ainda está muito dividido,
diante das experiências que eu vejo no grupo. Muitos ainda querem complementar a renda, às vezes não por vontade de estar ali, mas por necessidade financeira mesmo, complementação de renda. Muitos já acreditam que já foi um ciclo que se passou, que ele quer viver outras coisas, tanto é que está ali num espaço de grupo. Né? Mas, assim, de modo geral, de acordo com os estudos, o que a gente vem percebendo, que está crescendo, mas que ainda há muito que avançar. Principalmente no acreditar nessas gerações, que todas são importantes e que pode somar ricamente dentro de um espaço empresarial. E, Elizabeth, quais os principais benefícios psicológicos, e aí você pode me dizer isso tanto com a experiência de psicóloga que você tem, quanto com uma experiência de vivência, né, da sua própria experiência, os benefícios psicológicos de se manter ativo na fase idosa? Muito grande. Os benefícios são enormes, né? Você se cuidar, porque você não esperar que o outro te valorize, não esperar que o outro te ame. Se a pessoa me amar, ótimo, maravilhoso. Se não, eu já me amo o suficiente. Então, você não fica esperando. A gente não pode colocar a felicidade da gente na mão do outro. Entendeu? Eu sou infeliz, é porque sofro preconceito, eu sou infeliz, é porque meu marido fez isso, porque meu filho fez isso. Não, a sua felicidade está nas suas mãos, é você que tem que correr atrás. Por isso, e volto a dizer que tem que começar pelo idoso. E mentalmente? Porque muitos que aparecem, por exemplo, no consultório, eles vêm se sentindo coitados. Eles são coitadinhos. Não tem dó de mim, fulano não tem dó de mim. Então, o preconceito é atinge ele profundamente, que ele começa a se sentir inútil, começa a se sentir fraco, começa a se sentir... não serve para mais nada. E mentalmente? E o mentalmente. E o que ele adquiriu durante a vida inteira. Ele não conhece a vida, não é por ouvir dizer, porque ele viveu. Uhum. Ele passou por dificuldades, ele passou por coisas boas, ele passou por coisas difíceis. Então, ele conhece a vida. Não é por ouvir dizer, é porque ele viveu. Experiência própria. A experiência própria. Passou por aquilo. Exatamente. Como se diz, ele tem alvará para dizer aquilo, né? Exatamente. É isso aí. E aí sabedoria, né? Porque a dor a dor leva ao saber, né? E Jerusa, o sofrimento, as coisas. E a nível cerebral mesmo, assim, porque a gente vê que muitos idosos acabam que, pela própria idade, são acometidos de algumas doenças que podem interferir ali na autonomia deles mesmo, na capacidade cerebral. Pensando por esse lado, assim, quais os benefícios de se manter ativo? São vários os benefícios, né? Até porque ele vai poder usufruir de toda essa construção de vida que ele teve, como bem disse a Beth. Quando ele percebe que ele tem uma bagagem, uma construção, uma história, ele vai dar valor em tudo isso e vai fazer valer no seu presente. Né? Um dos benefícios também é ele poder construir novos projetos de vida. Né? Ele poder tentar aprender um piano, participar de um movimento na comunidade dele, né? Porque, como bem disse a dona Beth, tem que começar da pessoa idosa, mas ele também tem que ser agente de construção, ele também tem que ser agente de multiplicação desse conhecimento e desse entendimento do seu ciclo. Porque só assim, eu acredito, também vamos construir uma sociedade onde nós respeitamos qualquer ciclo de vida, que não tem nenhum ciclo melhor ou menos do que o outro, né? Outro ponto positivo de se manter ativo é a questão do otimismo. Né? Quando a pessoa idosa ela encara a vida com otimismo, independente das patologias que ele tem, ele passa a ver a vida e a enfrentar e a viver a vida de uma forma diferente.
né? Porque grande parte hoje das pessoas idosas tem um certo tipo de patologia, né? E muitos se entregam para os limites que o envelhecimento vai impondo. Porque realmente isso é fato, que a gente fala, parece ser tudo maravilhoso, mas não é fácil essa pessoa idosa enfrentar o seu ciclo, né? É o último ciclo da vida, mas é o maior de todos né, que nós temos. Então, a partir do momento que ele enfrenta, que ele encara como um ciclo natural e que a patologia é algo que interfere, pode sim ou não interferir, ele passa a ter uma compreensão melhor sobre tudo isso e continuar construindo a vida, construindo novos projetos e vivendo de forma plena. Não se entregar, né? Não se entregar. E a Beth disse muito isso, né? Em todo momento da fala dela, é perceptível que eu devo me amar, eu devo me autoconhecer. E é o ponto de partida de tudo, em qualquer ciclo de vida, né? E é claro que se a pessoa tem um problema, por exemplo, um problema neurológico, ela precisa de cuidados, ela não vai fazer tudo o que ela quer, né? Porque ela não tá tendo condições emocionais e mentais de fazer aquilo. Então a gente, claro que tem que cuidar, tal. Mas uma pessoa que não tem nada disso, por que você vai impedir a pessoa de fazer o que ela quer? E porque ela mesma não vai fazer o que ela quer, né? É. E se entregar ao vitimismo, como você bem disse, né? Exatamente. É isso aí. E aí, tá curtindo o nosso episódio de hoje? Eu espero que sim, eu tô aprendendo muito e tenho certeza de que você também. Por isso, já clica aí e compartilha esse episódio com aquela pessoa que você gosta, com aquela pessoa que você tá lembrando enquanto tá ouvindo aqui o nosso bate-papo. E aproveita para seguir o nosso podcast, se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar as notificações e, claro, deixar a sua opinião para nós aí nos comentários. Meninas, e assim, a gente está falando aqui o tempo todo que essa mentalidade de combate ao preconceito precisa começar do idoso, né? O ideal é que ele comece dele mesmo para que ele não se submeta a esse papel de vítima. Por outro lado, nós também precisamos fomentar essa discussão, disseminar essa mentalidade para que ela, de fato, promover uma mentalidade inclusiva, uma mentalidade mais justa, como eu bem disse lá no nosso começo, né, para todas as gerações. E eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acreditam que existam de estratégias para a gente promover essa mentalidade nas outras pessoas? Não é todo mundo que pode fazer terapia, né? Então, já seria um bom começo, né? Eu acho que, por isso que eu falo para vocês que palavras não é o que diz, não diz nada. O que diz é atitude. Eu tenho que mostrar para as pessoas, pela minha atitude, pelo meu jeito, eu tenho que mostrar o jeito que é melhor, entendeu? Então, você ensina pelo exemplo e não com palavras. Tinha um grande professor que falava isso: palavra é o que menos diz, o que diz são as atitudes. Eu acredito que aqui também é um espaço, o tema muito assertivo, né? Essa desconstrução do etarismo. Aqui é um espaço, né, de fomentar novos pensamentos, de perceber as idades com um pensamento assertivo, um pensamento de igualdade, um pensamento de respeito à diversidade, independente da idade, da cor, da raça, da etnia. Se amar, não se importar com que as pessoas, deixa o preconceito, como bem disse a Beth no início da fala dela, guardei bem, que um dos passos é a gente anular esses preconceitos, porque não vai nos levar a nada. Ele não explica. O preconceito, a exemplo do etarismo, do idadismo, do ageísmo, do machismo, são termos que não se explicam na prática, né? A questão da cor racial é algo que as pessoas têm, mas não se explica. No aspecto de falar assim, o que sua cor interfere no seu ponto de vista, na sua inteligência, na sua busca dentro de uma universidade, no seu ambiente de trabalho. Assim como o etarismo, é algo que não tem como explicar, né? É o tempo, nós temos aí
o tempo dado para nós, para a gente fazer dele o melhor. Né? Então não tem o que ficar discriminando por que você está ali, você dentro de uma universidade com essa idade, ou você usando essa roupa com essa idade. Isso não tem nada a ver. Então eu penso, dona Beth, comum do seu pensamento, que a gente tem que anular esses tipos de atitudes mesmo. É um dos pontos de partida. Outros é promover espaços como este, de desconstrução. Né, nos espaços nossos lá dos grupos de idosos, a gente busca muito essas desconstruções e não podemos perder as esperanças. Né? Nós temos que continuar acreditando nesses espaços. E falando nisso, o bem-estar social passa pela promoção da cidadania. Na área de assistência do SESC, as ações vão desde o cuidado com as necessidades básicas da população até os projetos para fomentar a integração social e a troca de experiências, o empreendedorismo, a geração de renda e o protagonismo social. São mais de 1,4 milhão de inscritos nas atividades do programa, que também beneficia 2 milhões de pessoas mensalmente por meio do Mesa Brasil Sesc, a maior rede de banco de alimentos da América Latina. Essas ações ajudam a transformar a realidade de muitas pessoas e comunidades. Conheça mais os trabalhos realizados pela assistência do SESC no nosso site sescgo.com.br e também nas nossas redes sociais oficiais. E Jerusa e Elizabeth, quais conselhos que vocês dão para as pessoas que, assim como nós estamos aqui, para que elas também possam promover essa mentalidade inclusiva em casa, no trabalho, na comunidade, na igreja, nos espaços onde elas estiverem? Quais estratégias existem para promover esse debate, essa mentalidade? Começa, Jerusa. Eu acredito que um exemplo para a pessoa idosa estar em espaços grupais, tendo condições de fazer terapias, participar de movimentos, né, dos conselhos de direitos e estudar. Eu penso que a busca pelo conhecimento, ela é constante, e é ali que você constrói realmente uma mentalidade mais assertiva. E nunca deixar de dialogar, nunca deixar de fazer uma autodefesa com um olhar não de afronta, mas com um olhar pacífico mesmo, de diálogo, de fazer com que o outro se interaja naquele conhecimento e busque essa compreensão mesmo, né, dessa importância dessa diversidade, desse respeito, principalmente no que se refere à pessoa idosa, que é o foco nosso aqui, em principal, do assunto. Nós precisamos ter mais tempo de ouvir um ao outro, né? E o que eu percebo dentro dos depoimentos, dos diálogos, das relações que eu tenho com a pessoa idosa dentro do SESC, fora dele, é que realmente as pessoas não estão tendo muito tempo para ouvir. E é onde, no ouvir, que a gente aprende e passa a ter outros pensamentos. Então, se as pessoas não pararem para ouvir, né, as pessoas têm pouco tempo, então a gente precisa tirar mais tempo para ouvir. Elizabeth, quais as principais lições que você aprendeu com os idosos aí ao longo da sua carreira? São muitas lições. São muitas lições. A minha avó teve 15 filhos, 14 mulheres e um homem. E ela perdeu o marido dela logo depois, depois que teve o 15º filho. E ela criou esses filhos sozinha, na roça, e fazendo sandália de couro. Para você ver. Criou os 15 filhos. Então, é muita coisa, é muita energia, é muita possibilidade que a pessoa tem, né? E assim, ela falava assim, se você chegasse a contar uma coisa, aconteceu isso, aí minha filha, deixa isso para lá, isso não vale nada não, isso não vale nada. Então, é assim, essas coisas que você vê do idoso. Outra coisa, eu cheguei um dia no sítio que a gente tinha, estava com uma cólica e deitei lá, né? Aí chegou um senhorzinho, bem de idade,
e falou assim para mim, você, que foi? Eu falei, eu tô com uma dor assim, ó, aqui embaixo na barriga. Ele falou, você quer que eu faça uma benzição? Eu falei, quero. Ele foi, pegou um galinho, benzeu e falou assim, essa é a mãe do corpo. O que é a mãe do corpo? É o útero. É um problema no útero. Então isso a gente aprende com o quê? Com a vida. Na vida, vivendo com essas pessoas simples, humildes. Aí a dor sarou. Meu marido virou para mim e falou assim, mas você acredita em cada coisa? Eu falei, não acredito não. A energia que esse homem passou para mim foi que foi mais importante. Foi a intenção dele, a sabedoria dele que passou para mim e que me aliviou a dor. Então a gente aprende muito com as pessoas idosas. Todos os dias, né? Todos os dias, toda hora. E você, Jerusa? O conhecimento, a história, ela nos ensina demais, né? Então, eu vejo que cada um tem o seu legado, cada um tem sua história. É muito rico, né? Ouvir a Dona Beth, né? É muito... Um pouquinho que a gente está aqui, acho que menos de 40 minutos ainda, a gente tem aprendido tanto. Então, assim, e assim vice-versa, né? Aqui nós estamos em ciclos diferentes e aqui é um exemplo do quanto a gente aprende dentro dos ciclos de vida, né? Dentro da diversidade nossa aqui etária, né? Aqui é um exemplo para entender como que o etarismo nós temos que realmente tirar ele de cena, porque aqui é um exemplo, né, um podcast que mostra o quanto a diversidade etária ela nos ensina. Exatamente. Então nós temos que aprender a valorizar isso, né? Nós aprendemos com todo mundo, com a criança, com o jovem, com o adulto, com o idoso. É isso aí. Todos Meninas, temos para ensinar. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. Eu acho que a gente poderia ficar horas e horas. Quase todo episódio eu saio daqui pensando assim, gente, mas isso aqui daria pra gente conversar tanto tempo mais, né? Mas o nosso tempo não nos permite e eu quero muito agradecer vocês pela presença, pela participação, por dispor do tempo, do conhecimento de vocês. Jerusa, muito obrigada. Se alguém quiser conhecer mais o seu trabalho, o trabalho do Vida Plena, da assistência social do SESC, como que faz? É só ir lá no SESC Faisalville. Nós estamos lá de terça a sexta com os trabalhos de grupo. Se sintam à vontade em conhecer, ver como acontece, né? O trabalho do SESC, ele é um trabalho que se difere muito, né? No aspecto de olhar a pessoa idosa na sua integralidade, no aspecto físico, social, nutricional, e tem um acompanhamento lá de uma equipe maravilhosa, multiprofissional, não só no Faisalville, mas nas demais unidades. Então vale a pena ir lá conhecer. Né, porque nós temos aí diversas matérias que saem nas nossas redes sociais, mas é interessante que vá lá presencialmente. As portas estão sempre abertas. Coisa viu, boa. Dona Beth? Obrigada. Dona Beth, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente eu hoje. Eu queria só contar, assim, posso contar uma historinha? Que um monge budista, não sei, vocês devem até saber, um monge budista estava lá no templo meditando, né? Com a postura de lótus, meditando, e um discípulo do lado. E aí chegou um senhor, começou a xingar o mestre, o monge, né? Xingou a mãe do monge, xingou, e ele meditando, ele estava meditando, ele continuou. Aí quando o cara saiu xingando, né, o discípulo virou para ele, mestre, mas por que o senhor não reagiu? O senhor não falou nada? Ele falou assim, se você ganhar um presente e você não receber, de quem é o presente? Ele falou, é dele, eu não recebi. Ele falou, pois é isso que eu fiz. Ele trouxe para mim, eu não recebi, ele levou. Ficou com ele, Ficou com ele. Então, assim a gente pode fazer com os preconceituosos, né? É uma boa estratégia, né? É uma boa estratégia. Beth, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite, dispor do seu tempo, do seu conhecimento, para compartilhar aqui com a gente hoje. Se alguém quiser conhecer o seu trabalho, saber mais sobre você, onde que te encontra?
Rua 111, quadra F, 35, lote 15, setor sul, Goiânia. Goiânia. Tem algum telefone, e-mail, rede social? Não, tem só o meu telefone, meu celular. Quer deixar ou não? 99976-2412. WhatsApp. WhatsApp. Então tá bom. Muito obrigada, Não, meninas. por nada. E aí, gente, curtiu o episódio de hoje? Eu curti pra caramba, aprendi muito e eu tenho certeza de que você também. Lembrou daquela pessoa que precisa ouvir o que nós falamos aqui hoje? Manda esse episódio pra ela, compartilha com essa pessoa, porque se fez sentido pra você, pode ser que faça sentido pra ela também. Te convido a seguir o nosso podcast, avaliar. Se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nenhum episódio novo, tá bom? A gente termina o episódio de hoje com um poema de autoria da nossa convidada, a Elizabeth. E é ela mesma quem vai recitar para nós. A gente se vê no próximo episódio. Até lá! O poema chama-se Vivendo. Chega o entardecer, prenúncio da noite. A criança se afasta por medo do escuro. Minha mão esquerda se abre e vira-se para a criança, que volta, trazendo a manhã, envolvida em luz e sombra que se alternam em uma só paisagem. Falando nisso.